Olá, boa tarde. Meu nome é Alana Costa Bucente. Eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos da Fiocruz do Rio de Janeiro. E esse seminário ele faz parte do terceiro ciclo de seminários virtuais de laboratório. Para a discussão dessa semana, eu trouxe esse artigo publicado em 2020, denominado Lectina de ligação à raminose de rótons prolixos, o impacto do seu silenciamento na microbiota intestinal e Trypanosoma cruzi. Lectinas são proteínas que têm a capacidade de se ligarem a carboidratos e são encontradas em diversas plantas e animais. Ainda não se conhece muito bem o papel dessas moléculas no intestino de rótons prolixos, nem sua influência, tanto em processos fisiológicos quanto na interação com micro-organismos. Tem sido relatadas a aglutinação de epimastigotas Trypanosoma cruzi no intestino de rótons prolixos dependente da cepa parasitária, o que estaria relacionado com variações na composição de açúcares presentes na membrana desses trypanosomatídeos e a interação com lectinas. Um trabalho desenvolvido por Mello e colaboradores em 1999 demonstrou que a lectina seria capaz de ativar a mobilização e a agregação de hematócitos em respostas à incubação com Trypanosoma rangeli in vitro. E a partir desse trabalho foi obtida uma sequência de 16 resíduos de aminoácidos. O trabalho teve como objetivo identificar a sequência de RPLEC, que é a lectina de rótons prolixos. Isso foi feito a partir do alinhamento com sequências induzidas por sequenciamento de nucleotídeos obtidos do transcriptoma do trato digestivo do inseto, e assim foi caracterizada como uma lectina de ligação à raminose. Descrever a caracterização molecular e biológica dessa lectina. A partir da estrutura 3D, comparar com outras lectinas. No caso, eles compararam com a lectina de ovo de ouriço do mar, que é a SUEL, e a latrofilina, que é um tipo de receptor acoplado à proteína G de adesão. Também teve como objetivo quantificar a expressão do gene RPLEC no estômago, intestino e corpo gorduroso de insetos infectados com Trypanosoma cruzi e não infectados. E também fazer o silenciamento desse gene para avaliar os efeitos sobre o número de Trypanosoma cruzi, da microbiota bacteriana e também na síntese de terfensina C no intestino do inseto. Partindo para os resultados, vou começar falando da identificação da sequência da lectina de rótons prolixos. A parte de materiais e métodos eu vou abordar juntamente com os resultados para ficar uma apresentação um pouco mais dinâmica. A pesquisa utilizando a sequência de 16 aminoácidos terminal amino de RPLEC mostrou uma identidade de 81,25% com a proteína de rótons prolixos RPRC011880. O alinhamento entre as duas sequências está mostrado na tabela 2. A análise da sequência de aminoácidos pelo vector base mostrou que essa proteína, a RPRC01880, que nesse trabalho vai ser denominada como RPLEC, é uma lectina de ligação à raminose que é codificada no genoma do inseto. No programa GlutalW, a sequência de aminoácidos foi deduzida e a estrutura secundária da RPLEC foi observada. Eles notaram que existem alfa-hélices conservadas e também folhas beta. Além disso, existem 14 resíduos de cisteína, que provavelmente formam 7 pontos de sulfeto. E também existem repetições em tândem, nos domínios de sequências consenso, YGR, DPC e KYL. Essas sequências são características de lectinas de ligação à raminose, como a latrofilina 1 de camundongos. Utilizando o GlutalW e o JPRET, foi feito o alinhamento de sequência de estrutura secundária de rótons prolixos comparada com outras lectinas conforme mostra a figura 1. A análise da sequência mostrou que a RPLEC é mais semelhante a lectinas do hemíptero, no caso foi utilizado do Aleomorphalis, coleóptero, que é a etina túmida, e cadeia A da latrofilina de músculos, que é o camundongo, quando comparados com o Hymenoptero cephiscinctus. O SUS-PDB
permitiu o alinhamento e a superposição de aminoácido dos 3 domínios de reconhecimento de carboidrato que eu havia citado, YGR, DPC e KYL. Tanto da sequência de rótulos prolixos, que é a sequência em azul, e o domínio de lectina do camundongo, que é a sequência em rosa. A inserção mostra a sobreposição dos domínios à ligação de raminose, que é a estrutura que está pintada em laranja na imagem. Agora vamos conversar um pouco sobre análise filogenética e estrutural de RPLEC. Foi feita a busca por proteínas RBL-CRD, que é o domínio de reconhecimento de carboidratos, de lectina de ligação à raminose em insetos vetores pelo UniProt. A sequência de aminoácidos de RPRC 11880, que é RPLEC, apresentou 100% de homologia com as proteínas T1L6F9, que é proveniente de uma análise genômica que ainda não foi caracterizada, e a R4G4Z0, que é derivada do transcriptoma do digestivo de rótulos prolixos e supostamente é uma lectina de ligação a galactosídeo. A árvore filogenética foi construída com 14 proteínas de insetos vetores, incluindo 7 proteínas selecionadas de diferentes espécies de insetos holometábulos da ordem Diptera e 7 com insetos hemimetábulos da ordem Hemiptera. A R4G4Z0, com 100% de homologia com a RPLEC, foi destacada na imagem. Embora todas as 14 proteínas na árvore contenham sequências de RBL-CDM em suas estruturas, nos bancos de dados algumas eram descaracterizadas, no caso 5, ou caracterizadas como proteínas de ligação a galactosídeos 4, RBL 2, SUEL 2 e latrofilina 1. O modelo de homologia da RPLEC desenvolvido pelo Swiss Model mostrou uma estrutura geral com uma distribuição única de aminoácidos, que é possível perceber na imagem. Os aminoácidos ácidos estão em vermelho, os básicos em azul, polares em amarelo e não polares em branco, que leva a uma distribuição eletrostática com regiões negativas e positivas, que é possível reparar na imagem. Essa característica bioquímica é comum de proteínas que apresentam várias habilidades de ligação, como lectinas e enzimas. A estrutura 3D da RPLEC tem uma rã estrutural que eles chamaram de sanduíche beta, com 2 folhas antiparalelas, incluindo um núcleo hidrofóbico. A ligação com os 3 domínios de carboidratos da RPLEC projetam-se para fora. Cada domínio consiste em aproximadamente 100 resíduos de aminoácidos, com uma distribuição secundária, a estrutura de 5 fitas beta, uma única alfa-hélice longa e um pequeno elemento helicoidal. Nessa parte da figura 3, os autores reforçam o que foi falado no slide anterior. Eles também acrescentam que os domínios de reconhecimento de raminoses de RPLEC, que novamente é o que está em azul, são estruturas semelhantes com aqueles domínios observados em latrofilina, que é a estrutura em rosa. Eles alegam que esses domínios mostraram o mesmo ambiente molecular para carboidratos de ligação localizadas em uma bolsa exposta formada principalmente por um loop. A raminose se liga nos domínios 1, 2, 3, levando assim uma proporção de 1 para 3, uma lectina para 3 raminose. A análise in silico revelou que os domínios 1 e 3 são de interação exclusiva da RPLEC a partir de uma asparigina 92, que é a que está circulada em laranja. Com a raminose, ela não está presente no domínio 2 e nem na latrofilina estudada. As previsões de interação calculadas com o software 3D Ligand Site reforçou os dados de literatura anteriores que relataram que a RPLEC também interage com a beta-2-lactose, a beta-D-gal, que na segunda figura é a estrutura em ciano, e a N-acetilgalactosamina, a GalNAc, que na terceira figura é a estrutura marcada em rosa claro. A abundância do tristrito RPLEC no tecido de rótulos prolixos
foi determinado utilizando ninfas de quinto insta infectadas com a cepa de Trypanosoma cruzi DM28C, comparado com animais não infectados, que ingeriram só sangue, 6 e 12 dias após a alimentação, utilizando a metodologia de qPCR. Foram feitas 3 replicações com 5 amostras de estômago, o gráfico A, intestino, o gráfico B, corpo gorduroso, o gráfico C. Nesses 3 gráficos, as barras cinzas correspondem aos animais infectados e a barra branca aos animais não infectados. Não houve diferença significativa entre esses 2 grupos. Comparando os dias após a alimentação, a transcrição de RPLEC foi significativamente maior 12 dias após a alimentação, tanto em animais infectados quanto em animais não infectados. O gráfico ele compara os 3 tecidos em animais alimentados apenas com sangue, 6 dias, que seria a barra mais clara, e 12 dias, mais escuras, após a alimentação. Então, o primeiro par de barra corresponde ao estômago, o segundo par ao intestino e o terceiro, corpo gorduroso. Comparando esses 3 tecidos, a transcrição de RPLEC foi significativamente maior no intestino que no estômago, 6 dias após a alimentação, e no estômago que no corpo gorduroso, 12 dias após a alimentação. Exceto no estômago, que 12 dias após a alimentação houve um aumento de cerca de 2,5 vezes comparado com 6 dias, a abundância do transcrito não teve diferença significativa nos outros 2 tecidos. Os autores também avaliaram o silenciamento do gene RPLEC a partir da inoculação de RNA de fita dupla com alvo RPLEC comparados com um controle de beta-lactamase. Os intestinos foram dissecados 7 dias após a alimentação, que são os gráficos que estão à direita, e 21 dias após a alimentação, que são os gráficos que estão à esquerda. Foram preparadas 3 réplicas biológicas contendo intestino de 5 insetos. Foi analisada a abundância de transcrição da RPLEC, que são os 2 gráficos superiores, o transcrito de rRNA do Trypanosoma cruzi, que são os 2 gráficos do meio, e o transcrito do rRNA bacteriano, que são os 2 últimos gráficos. Nos tempos 7 e 21 dias após a alimentação, o rRNA que codifica a lectina foi significativamente reduzido, que a gente pode observar nos gráficos A e B. Em relação à abundância de transcrito do rRNA de Trypanosoma cruzi, não houve diferença significativa estatisticamente. São os gráficos C e D. Em relação à carga de bactérias, no tempo de 7 dias após a alimentação, não houve diferença significativa entre o controle negativo e o alvo, que é o gráfico E. Entretanto, 21 dias após a alimentação, o rRNA bacteriano foi significativamente maior no grupo-alvo, que seria o gráfico F. Foi feita a análise do gene de terfensina C em intestino de insetos, tanto no grupo controle, as barras escuras, quanto no grupo silenciado para RPLEC, as barras claras, nos tempos de 7 dias após a alimentação, o gráfico A, e 21 dias, o gráfico B. 7 dias após a alimentação sanguínea, não houve diferença significativa na abundância de transcritos. Enquanto 21 dias após a alimentação, o gene teve uma expressão regulada positivamente. Uma possível explicação para esse aumento de terfensina C seria justamente o aumento das bactérias. Como o RPLEC foi silenciado e seria uma molécula de atividade antibacteriana, as bactérias poderiam se desenvolver sem impedimentos. Então, esse aumento da terfensina C seria uma resposta do inseto ao peptidoglicano bacteriano extra e também a polissacarídeo presente no intestino. Por fim, vamos falar um pouco sobre a discussão do artigo.
as considerações dos autores, o que eles avaliaram, o que eles estudaram. Então, o primeiro tópico que eu separei é que a RPLEC ela possui resíduos adicionais de cisteínas, o que os autores acreditam que possam ser importantes para a conformação nativa. A estrutura terciária da RPLEC ela foi classificada como a proteína do tipo de repetição tandem, com um único polipeptídeo semelhante a lectinas relacionadas a suel de ovos de peixe. Semelhantes a outros membros do grupo RBL, a RPLEC ela tem 3 sequências de domínios conservados relacionadas com a atividade biológica dela, que são aqueles que eu citei, o YGR, DPC e KYL. Um outro fator também que eu achei bem interessante foi que a comparação in sílico das interações de raminose e lactose com a RPLEC revelaram que a raminose tem mais interações que a lactose, o que seriam semelhantes à latrofilina 1 e à SUEL. Além disso, os dados de Dawkins da RPLEC com a GalNAc indicam um outro local de ligação, de modo que funcionalmente poderiam ter mais interações possíveis do que eles estavam prevendo de acordo com a literatura. Esses dados estruturais podem ajudar na exploração e na evolução das funções biológicas dessa proteína em diferentes espécies de insetos. Um ponto que os autores comentam e eu acho importante ressaltar é que os bancos de dados não têm muitas proteínas caracterizadas. Na análise da árvore filogenética, por exemplo, apenas 2 proteínas foram descritas como RBL. Essas proteínas estariam envolvidas na adesão e reconhecimento, imunidade inata e outros processos biológicos. O papel dessas proteínas foi negligenciado em pesquisas sobre imunidade de insetos, interação parasita-vetor e em métodos para o controle de doenças transmitidas por vetores utilizando a microbiota. O silenciamento da RPLEC no presente estudo não alterou de forma significativa a carga parasitária no intestino de rótidos prolixos e, aparentemente, não tem papel crucial no desenvolvimento inicial do Trypanosoma cruzi no inseto. Mais estudos podem revelar um efeito negativo de silenciamento da RPLEC, pois há uma ligeira, mesmo que não significativa, diminuição no número de parasitas 21 dias após a infecção. Allen e colaboradores, em 2013, descreveram a raminose como um importante mecanismo de fixação flagelar epimastigota do Trypanosoma cruzi em baixa abundância. E silenciamento da RPLEC pode representar a resposta do inseto no aumento da população bacteriana do intestino. Algumas bactérias de microbiota, no entanto, podem ser resistentes a esse peptídeo do hospedeiro, aumentando apenas devido à redução de bactérias concorrentes no mesmo ambiente. Então, essa regulação ela pode não só estar relacionada com o aumento de bactérias intestinais, mas também é um papel multifatorial de terfencinas. O efeito de silenciamento da RPLEC sobre processos fisiológicos e vias de reconhecimento imunológico precisam ser avaliados com mais detalhes em rótidos prolixos. Também é necessário avaliar qualquer silenciamento não específico de proteínas putativas não-alvo. O artigo ele tem uma relevância muito grande, uma vez que ele trata de uma lectina específica de ligação raminose, identificada pela primeira vez em rótidos prolixos, e foram estudadas suas características estruturais e efeitos de silenciamento. Mas os autores afirmam que também são necessários novos estudos para determinar o papel de defesa no inseto. Eu particularmente gostei muito desse artigo, eu achei ele bem completo, porque ele traz tanta estrutura, as características da enzima, ele compara com outras enzimas, ele analisa certinho ali a conformação e tudo mais. E ele também traz uma vertente mais experimental,
que é quando ele faz silenciamento, ele avalia a transcrição. Então, a gente consegue ver, a gente consegue discutir um pouco mais sobre os efeitos daquilo ali na fisiologia, no metabolismo do inseto, as implicações que isso pode causar. Então, eu achei muito interessante, justamente por ele pegar assim duas frentes. Mas uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade, achei um pouco confuso e um pouco cansativo durante o texto, é que na parte de bioinformática ele fica indo e voltando muito nas figuras e às vezes o que ele quer mostrar é um aminoácido, que uma figura apareceu, na outra figura não apareceu. E aí ele fica fazendo esse jogo de voltar o tempo todo. Então, para o leitor, até para apresentar, fica um pouco difícil. E também eu senti que, se tratando das figuras, ele não tem muito bem uma explicação ali do que é aquilo ali, tem que ter realmente um conhecimento prévio, porque senão fica um pouco difícil de entender aquelas figuras bioinformáticas.